Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42, vamos ver o que diz a palavra do Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Verso 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Até aí vamos fechar os olhos e vamos orar. Pai, na tua santa presença nos colocamos nessa noite. Querido Deus, o teu povo se reúne essa noite para ouvir a tua santa palavra. Deus, há uma urgente necessidade de graça sobre nossas vidas. Despeja dessa graça gloriosa, abundante, abundando sobre todos nós. Toma cativo mentes e corações aqui, em obediência a Cristo. Que o temor do Senhor recaia sobre esse lugar. Que não tenhamos apenas um culto litúrgico, religioso, programado, mas que haja demonstração do poder do Espírito Santo. Salva a alma, Senhor. Santifica vidas aqui, Senhor. Transforma pessoas segundo o beneplácito da sua vontade, Senhor. Oh Deus, os tempos são difíceis, trevas e escuridão, Senhor. Socorre-nos e seremos socorridos. Salva-nos e seremos salvos. Liberta-nos e seremos livres, Senhor. Que o seu reino avance, que o Senhor receba glória para si e que a sua vontade seja feita em nome de Jesus. Amém. Acontece, viu? Fica tranquilo. Acontece nas melhores famílias. Bom, presta atenção no que vamos ensinar aqui, no que vamos aprender. Nós estamos aqui, esse texto foi extraído a partir deste livro de Atos, escrito por Lucas, o médico amado, companheiro de Paulo nas missões, um dos 70 discípulos, não era dos 12 como alguns pensam. Marcos e Lucas não eram parte dos 12 apóstolos, mas eram também discípulos do Senhor. Aqui é o médico amado quem escreve. Ele está escrevendo os primeiros passos da igreja. Jesus já tinha vindo, se manifestado em carne, cumprido o seu ministério messiânico, tinha morrido na cruz do Calvário, baixo maldição, tinha ressuscitado ao terceiro dia, ficado ao longo de 40 dias ainda aqui na terra. Depois ele aparece às mulheres, aparece a Pedro, aos apóstolos, e depois a 500 pessoas mais ou menos. Aqui é uma prova histórica da ressurreição de Jesus. Houve uma ressurreição histórica, física, que teve mais de 500 testemunhas oculares da ressurreição. Atos capítulo 1, ele está ali próximo a subir aos céus, a ser assunto aos céus, e ele está diante dessa multidão, e ele diz: recebereis poder, semeis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Lá em Lucas ele dá uma recomendação para os discípulos: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, depois de subir aos céus, eles perseveram juntos, em oração, todos os dias no templo com as mulheres. Atos capítulo 2, desce o Espírito Santo sobre eles, no dia de Pentecostes. Daí vem o termo Pentecostes, pentecostal, que não tem nada a ver com a Assembleia de Deus, ou com o movimento carismático, com o movimento pentecostal. Era porque coincidiu com a festa judaica, a festa das colheitas, a festa chamada Pentecostes. Então esse nome foi cunhado daí.
Ali desce o Espírito Santo sobre eles no cenáculo, aproximadamente 120 pessoas. Eles são tidos como embriagados pela multidão. Pedro toma a palavra, levanta sua voz e começa a pregar um discurso cristocêntrico, um discurso que tem quase 40 versículos. Nesse discurso cristocêntrico, Pedro cita trechos do Antigo Testamento, profecias messiânicas e chega até a crucificação. É uma palavra evangelística. 3.000 pessoas se convertem, são batizadas. Aqui nasce a igreja cristã. Aqui é instaurada a igreja cristã. Aqui nasce a igreja de Cristo. Ela está nos seus primeiros passos. Ela está recém-formada. E a história de Atos vai narrar, o livro de Atos vai narrar pelo menos 30 anos da igreja de Cristo, do seu início a aproximadamente 30 anos. Você vai ver os discípulos operando poderosamente através do poder do Espírito Santo. Poderia ter sido escrito Atos do Espírito Santo, operado pelos apóstolos. Então você vê o Espírito Santo inaugurando essa era, assim como Davi fez os preparativos para o templo, mas o seu filho Salomão o construiu, inaugurou. Assim Cristo faz os preparativos, o Espírito Santo o inaugura. Então o livro de Atos, ele vai discorrer aproximadamente 30 anos do início da igreja cristã. Você vai ver depois dessa conversão, né? Pedro, aquele covarde, aquele que negou, agora é um homem ousado, destemido. Agora ele é a coluna da igreja junto com Tiago e João. Nós temos a conversão depois de Saulo, no capítulo 9. Então Pedro é separado para o apostolado dos judeus e Saulo, para o apostolado dos gentios. Então começa a difusão do evangelho, começa a se cumprir então a grande comissão em peso, né? Começa a cumprir para os primeiros discípulos e os outros posteriormente. Aí a igreja de Cristo, o evangelho, começa a sair dos arredores da Palestina e vai ser difundido principalmente na Ásia Menor pelo apóstolo Paulo. O que especificamente trata esse livro? Trata da inauguração da igreja, da grande comissão, do evangelismo, das missões e da expansão do reino de Cristo em todo o território mundial. Os trechos que eu li os trechos pós-Pentecostes, são os trechos que foram ditos logo após a conversão das pessoas. O que eu quero tratar com esse texto aqui? Qual vai ser o tema, qual vai ser a análise dessa mensagem? As características de uma igreja bíblica. É isso que eu vou tratar aqui, as características, algumas das. Se você quer ver a característica de uma igreja, você lê o Sermão do Monte. Bem-aventurados os misericordiosos, os que têm fome e sede de justiça, os pobres de espírito, são marcas de uma igreja, ou marcas de um cristão bíblico e verdadeiro. Mateus 5, 6 e 7 fala da conduta, fala das marcas de um cristão ou de uma igreja verdadeira, né? Você vê Mateus 5, o reino de Cristo é instaurado, o Messias chega, então o Sermão do Monte é o programa de governo, é a constituição do governo de Cristo. E aqui nós temos também algumas características. Hoje essa igreja faz 1 ano, e essa igreja tem trabalhado duramente para ser uma igreja santa, uma igreja fiel, uma igreja bíblica. Então nós aprenderemos outros conceitos, outros princípios que nos ensinarão a andarmos de conformidade com o modo que deve ter uma igreja, como uma igreja bíblica, ou uma igreja que se diz cristã, deve se portar, deve se conduzir. É importante nós lembrarmos que a palavra evangélico, a palavra cristão, a palavra igreja, ela está perdendo o seu sentido. Estamos caminhando a passos largos para uma secularização do evangelicalismo brasileiro, mundial, uma descaracterização. Hoje você falar evangélico não quer dizer muita coisa.
palavra evangélico perdeu o seu sentido, que quer dizer o quê? Aquele que carrega a qualidade do evangelho, aquele que se assemelha a Cristo. A palavra Cristo, cristão, quer dizer pequenos cristos, semelhantes a Cristo. Quando Jesus morre, sobe aos céus, o Espírito Santo é derramado, o Espírito Santo sendo derramado na igreja, faz de nós pequenos cristos, obviamente não com seus atributos incomunicáveis, mas os seus atributos comunicáveis, o seu caráter, a sua vida, a conformidade à sua imagem que o Espírito Santo nos dá. E isso tem se perdido. Igreja hoje viraram centros sociais, são centros sociais, clubes sociais. Porque veja só, a proposta da igreja moderna, ela é atraente. Você vive num país de terceiro mundo, não sei você, mas alguém deve ter ajudado a eleger essa senhora, né? Então você vai ter o que merece, você votou na senhora, desculpa. E um país de crise, onde impera violência, droga, prostituição, fome, doenças. É uma igreja que propõe tratar socialmente dos membros ou das pessoas, ela vai atrair a atenção de um país que vive em crise. Afinal de contas, quem não quer uma cesta básica, quem não quer um abraço, quem não quer palavras de conforto, né? Palavras que têm muito mais caráter psicológico. Então ela perdeu característica, virou centro social, de apoio emocional, apoio financeiro, mas ela perdeu, né, a sua essência, perdeu o fundamento que é Cristo, né? A congregação de pueblo, a congregação dos santos, é isso que é a igreja. E eu espero que nós retornemos para esse princípio. Eu espero que sejamos um corpo, não uma organização, mas um organismo, ligado pelo auxílio de juntas, ligado na cabeça que é Cristo, e possamos assim caminhar em crescimento à imagem dele. Então vamos aprender algumas características aqui de uma igreja bíblica, ou de uma igreja saudável. O texto começa aqui no Atos 2, 42, e perseveravam na doutrina. É assim que o escritor começa. Depois do Espírito ser derramado, depois da igreja ser formada, ser condensada, ser caracterizada, agora começa o procedimento dessa igreja, a caminhada dessa igreja, a postura dessa igreja. E nós sabemos que Atos é o maior modelo para nós. Nós sabemos que as Escrituras é a razão da nossa fé. Quando Martinho Lutero escreveu as teses, e quando elas foram sintetizadas em 5 solas, o maior propósito, o propósito central era o sola escritura, era que a igreja romana deveria retornar para as Escrituras, e ter as Escrituras não só como inspiradas, mas também suficientes, como diz Paulo em 2 Timóteo 3,16. Então há uma luta pela inspiração, e essa praticamente já foi vencida. Agora existe outra, pela suficiência. Então o propósito de Lutero era voltar para o didaquê dos apóstolos, o ensino dos apóstolos. Então todos nós, quando olhamos para a reforma, ou quando olhamos para o movimento, a ideia não é só tirarmos algo da reforma, é usar o que a reforma trouxe para ir totalmente às Escrituras, e ser ela a base fundamental da nossa teologia, da nossa eclesiologia e do nosso viver cristão. Então, qual era a característica principal? Será que existem acasos na palavra? Eu costumo dizer que não. Então ele vai começar aí: perseveravam na doutrina dos apóstolos. Primeira característica, eles quem? A multidão dos que criam, o povo de Deus. Não está dizendo que eram os 12, os clérigos, os doutores, os maestros, os mestres. Estava dizendo que a multidão, a igreja, o povo, a comunidade dos santos, o que era marca dela?
perseverava na doutrina dos apóstolos. Essa palavra doutrina no grego é didaquê, ensino. Qual era a marca e a característica de uma igreja bíblica? É ela perseverar na doutrina, no ensino dos apóstolos. Você quer ser um cristão saudável? Você quer saber se você é um cristão saudável? Você quer saber se sua igreja é saudável? Ou você quer trabalhar para que ela seja saudável? Primeira coisa que você deve fazer: perseverar na doutrina dos apóstolos, ser uma igreja estudiosa das Escrituras. A palavra perseverar no grego quer dizer proscatério, dedicavam-se. Eles dedicavam-se em estudar os ensinos dos apóstolos. É isso. Eu quero perguntar para você: a dedicação da sua parte no estudo das Escrituras? Você se dedica diariamente ao estudo das Escrituras? Marca de uma igreja saudável. É uma igreja que, a semelhança de Paulo a Timóteo, apresenta como obreiro aprovado, que não tem de se envergonhar, que maneja bem a espada da verdade, que tem habilidade com as Escrituras. O grande problema, é claro, por isso que Lucas colocou em primeiro: se não perseverarmos na doutrina, esquece o resto. O que destrói a igreja contemporânea é a ignorância. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Porque bebemos de heresias durante 4 décadas nesse país? Por que os falsos mestres se infiltraram? E todo mundo come, todo mundo engole o que aparece no mercado da fé, as novidades do mercado da fé todo dia, e ninguém discerne o santo do profano, o precioso do vil, porque nós não temos conhecimento. A ignorância aprisiona, o conhecimento liberta. João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará do engano religioso, do misticismo pagão, vos enganará desse movimento novo, contemporâneo. Se você quer ser saudável, você precisa estudar as Escrituras. Você precisa conhecer as Escrituras. Marca. E perseveravam na doutrina. Toda a comunidade insistia, não só estudava, não só lia, não só ouvia, não só aprendia o ensinamento, mas perseveravam em ouvir, perseveravam em estudar, perseveravam em conhecer. Perseverar, dedicavam-se. O nosso problema é que nós temos uma igreja preguiçosa, uma igreja que não estuda, uma igreja que quer placebos, que quer imediatismos. Precisa se gastar tempo com as Escrituras. Uma das coisas que eu mais insisto na congregação que eu pastoreio é a leitura das Escrituras. Nós montamos uma livraria lá, na nossa igreja, e essa livraria, que possui um excelente, um riquíssimo material, nós vendemos todos os livros pelo preço de custo. Nós recebemos um desconto grande por usar o CNPJ da igreja. Então nós pegamos livro da editora Fiel com 50% de desconto. Então, por exemplo, um livro do Sermão do Monte do Lloyd Jones, que custa quase R$60, vendemos por 25, sem ganhar nem lucro, não cobramos nem o frete. Para quê? Incentivar a igreja que seja uma igreja estudiosa, habilidosa. Não queremos lucro, não queremos dinheiro, queremos que a igreja, Bíblias são vendidas. Fizemos um contrato com a Sociedade Bíblica do Brasil. A Bíblia na nossa igreja é vendida por R$7. R$7. E eu ainda digo, eu só não dou porque eu não tenho condição, para que nenhuma pobre alma tenha obstáculo que impeça ela de ter acesso ao maior tesouro já escrito, as Escrituras. Nós promovemos campeonatos de versículos. Tem jovem lá de 14 anos que sabe 500 versículos de cor.
Tem um de 15 anos que está decorando a Epístola aos Gálatas, já decorou o capítulo 1 inteiro, capítulo 2 inteiro, capítulo 3, mais 3 ele acaba Gálatas, ele vai decorar. Outro está decorando a primeira carta de João, outro está decorando a carta aos Filipenses inteira, toda ela. Um outro decorou o discurso de Estevão, 60 versículos. E o prêmio? Qual que é o prêmio? Vou dar uma chuteira do Neymar. Não. Vai ganhar uma enciclopédia bíblica e uma teologia sistemática. Estamos investindo nos jovens assim. É desse jeito. Uma igreja que persevera nas Escrituras. Começando pela liderança, o grupo de louvor da igreja. Em primeiro lugar, eu queria ensinar algo. A banda, ela vem de 90, 100 anos para cá. A igreja ficou 1900 anos sem precisar disso aqui. Não existe. Os ministérios, apóstolo, evangelista, mestre, pastor e profeta. Alguns deles não são, depois a gente pode falar disso, já não são válidos para hoje. Não tem a sexta categoria, ministro de louvor. Esse negócio inventaram agora. Então, presta atenção, o que é adoração? Quando fazemos um culto, o que Deus espera do culto é receber a adoração da sua igreja, e não a apresentação do grupo. Deus não tem nada a ver com isso. O que acontece hoje dentro do louvor? As pessoas colocam a sua roupa bonita e vão ávidas para assistir a apresentação do cantor, cantora, músico. E o músico vem ávido para se apresentar para a igreja. Aonde que fica Jeová na parada? Deus espera receber a adoração da igreja. Então para que serve o louvor, pastor? Para auxiliar a igreja nessa adoração. É para isso. O teclado para que é? Não é para ele aparecer, o teclado é para que esta adoração, para que o tecladista auxilie, harmonize, faça com que a igreja adore melhor ao Senhor. É para isso que serve. Entendeu? Agora hoje não, os irmãos ficam aquele negócio, eles não participam do culto, ficam lá fora, não oram, não lê Bíblia, não jejuam, nem são convertidos também. Chega na hora e se apresenta, aquela coisa, né? Nossa, que calor, o cara não deu nada, cadê a gorjeta? Termina de cantar e vai embora. Está aí a glória de Deus, aleluia. Você está entendendo? Então, eu estava falando do louvor. Baterista, não tem problema com pecado, não tem isso, tem nada. Não está lendo a Bíblia, sai, não toca. Onde tem bateria na Bíblia? Eu não preciso de você. Não, meu filho. Se eu quisesse um bom músico, eu ia no barzinho. Ou seja, vocês precisam ser estudiosos, as pessoas que estão à frente, dar exemplo. Então a marca de uma igreja é que ela é habilidosa nas escrituras, ela é estudiosa das escrituras, ela come, se alimenta da palavra, como Jesus em Lucas e Mateus 4, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você tem que conhecer os livros poéticos, proféticos, históricos, o Pentateuco, as epístolas paulinas, joaninas, petrinas, o Apocalipse, os evangelhos sinóticos. Você precisa dominar, se encharcar, se esbaldar nas escrituras. Eles não só conheciam, eles perseveravam, insistiam. Qual que deve ser o seu livro de cabeceira? A Bíblia. Qual deve ser o best-seller mais lido da sua casa? A Bíblia. Olha, pastor, eu estou lendo uma coleção que saiu, o autor é o tal de Moisés, é 5 volumes, é chamado Pentateuco. Estou fascinado. Lê. Ah não, pastor, meu negócio é poesia. Lê Cantares de Salomão. Eu gosto de palavra de sabedoria, Provérbios. Olha que beleza. Meu negócio é guerra, eu gosto de sangue. Lê Josué, lê Juízes. Pastor, eu gosto de terror, lê Apocalipse, as taças da ira de Deus. Tem todo gosto ali, meu irmão. Ai, pastor, estou meio apaixonado. Lê Salomão e a Sulamita, meu filho. Aí você pode chegar em Cristo. Então você precisa. E quando ele diz perseveravam na doutrina, ele usa o termo aqui didaquê.
eles não aprendiam mensagens fora de contextos. Você precisa aprender doutrina. A igreja precisa ensinar doutrina, precisa saber no que crê. Nós precisamos saber batalhar pela razão da nossa fé. Você precisa insistir. Você sabe por quê, como que você é salvo? Eu não sei, eu arrependi aí um dia, aleluia. Não, você precisa saber. Qual é a doutrina da segurança da salvação? Você precisa saber. Você precisa aprender sobre o Espírito Santo, que é a doutrina mais deformada, distorcida que a pneumatologia. A doutrina do Espírito Santo, porque Espírito Santo hoje consiste em grito, pulo, riso, cambalhota e essa baderna. Persevere em conhecer, seja curioso, seja um estudioso. Marca da igreja. Por que os falsos mestres dificilmente conseguiam contaminar a igreja primitiva? Porque a igreja primitiva tinha doutor, mestre, pastor. Era apóstolo Paulo, apóstolo João, Timóteo, homens versados, destros, que encharcavam, saturavam a igreja de conhecimento. Então, se você tem conhecimento, você não se perde. Você conhece uma classe cristã do século XVIII, chamada os puritanos? O termo puritano é um termo pejorativo, que eles foram apelidados pelos ímpios, mas é um derivado do puro. Qual é o viés dos puritanos? Porque os puritanos foram uma classe assustadora, eram colossos, eram monstros perto de nós. O Dr. Parker diz que eles são sequoias, são gigantes espirituais. Nós somos anões, porque os puritanos se ocupavam de aplicar cada princípio da Escritura na sua vida diária. Eles queriam saber o que a Bíblia diz, como usar os olhos. Eles queriam saber o que a Bíblia fala de como usar as mãos. Eles queriam saber o que a Bíblia dizia em como criar os filhos, como ser pai, como ser mãe, como ser profissional. Cada conceito que a Bíblia transmitia, eles queriam aplicar na vida diária. Agora nós, passo todas as coisas naquele que me fortalece. Esse eu sei, pastor. Pagar conta em dia eu não sei, ser santo eu não sei, ser fiel eu não sei, ser justo eu não sei. Vamos aplicar. Olha o que um dos puritanos disse: Senhor, o que queres que faça conosco? Não tires a Bíblia de nós, mata nossos filhos, queima nossas casas, destrói nossos bens, mas não retire de nós a Santa Bíblia. Frase dos puritanos. Olha o valor que ele dava: queima nossas casas, destrói nossos bens, mata nossos filhos, mas não nos tira a Bíblia. Se nós tivéssemos a mesma visão que eles, onde íamos parar? Marca de uma igreja perseverante, convicta. Perseveravam em ouvir, perseveravam em estudar, perseveravam em praticar as Escrituras. Segundo, o que a igreja ainda perseverava? Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. A segunda marca de uma igreja bíblica, do grego koinonia. Todo mundo conhece, porque tivemos um grupo famoso um tempo atrás, que ainda existe, né? Koinonia, comunhão. O que essa ideia dá a entender? O que o grego quer trazer aqui? Koinonia significa ter intimidade, ou ter um relacionamento com aquele que tem algo em comum comigo. Entendeu? Desenvolver um relacionamento com aquele que eu tenho algo em comum. O que está querendo dizer? Desenvolver relacionamentos com outros cristãos, comunhão, socialização com outros cristãos. Você quer ver uma marca se você é cristão verdadeiro, se a igreja é bíblica? João capítulo 1, se eu não me engano, no verso
de número 7, diz assim: Deus é luz e nele não há trevas alguma. Se dissermos que andamos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros. Marca do crente verdadeiro da igreja bíblica: o santo gosta de estar na presença de outros santos. O cristão gosta de ter comunhão com outros cristãos. Marca da igreja de Atos: eles perseveravam em ter comunhão, relacionamento social com outros cristãos. O que está acontecendo com essa igreja moderna? Terminou o culto das portas para fora, ninguém quer saber da vida do outro. É um individualismo, um egoísmo terrível. Meu irmão, era comum na igreja primitiva uns apoiarem os outros, ajudar os outros. O que Paulo diz? Carregai as cargas um dos outros, e assim cumpris a lei de Cristo. Romanos 14 ou 15: vós que sois fortes, não deveis vós que sois fortes, deveis suportar a fraqueza do fraco, e não agradar a vós mesmos. Onde está a comunhão? Intercâmbio, participação social, amor uns pelos outros, rico relacionamento social. Deixa eu te dizer uma coisa: qual a última vez que você foi na casa do irmão jantar? Qual a última vez que você sentou na varanda de uma casa do irmão, tomou um café, cantou um hino e você compartilhou um testemunho? Comunhão. Qual a última vez que você passou a noite com o irmão no hospital? Qual a última vez que você abriu a sua casa e chamou uma família mais pobre e serviu um jantar? Qual a última vez que você aceitou um convite de um irmão para estar com ele, e ali nessa visita compartilhou da graça de Deus, do Evangelho de Cristo, ali comeu com ele, desfrutou, ele edificou a sua alma e você? Não somos uma organização, somos um organismo. Você não vê um rim longe de um pulmão, você não vê uma perna em detrimento do joelho, você vê um conjunto de membros interligados, um defendendo, apoiando e vivendo em perfeita harmonia um com o outro. Assim é o corpo de Cristo. Por isso que esse movimento dos desigrejados é uma blasfêmia. Esse movimento que não tem corpo, eu não estou dizendo exatamente de templos e salões, mas onde não há comunidade, comunhão. Em tempos de trevas, irmãos, Paulo diz: chorais com os que choram, exortai-vos uns aos outros mutuamente. É necessário estarmos em comunhão, em comunidade, relacionamento, vínculos sociais, vínculos afetivos. Um cristianismo egoísta, individualista, um cristianismo umbigocêntrico. Uma igreja saudável, bíblica, nós partilhamos das nossas vitórias uns com os outros, das nossas derrotas, nós oramos uns com os outros, nós comemos junto em casa, nós choramos, nós dividimos aquilo que Deus opera e fala conosco, nós ensinamos uns aos outros mutuamente, nós carregamos os fardos uns dos outros, nós suportamos a fraqueza do mais fraco. Isso é uma igreja sadia. Isso aqui não é uma missa que você assiste à reunião e acabou e cada um vai viver sua vida. Não, é aquele que dá carona para o outro que está de pé, é aquele que ajuda o outro, é aquele que chora, que ri, que liga, que passa mensagem, que edifica, que ensina as escrituras. Uma coisa que a gente faz muito em Franca é a comunhão. Sempre estamos reunidos. Eu digo lá na última reunião de obreiro, eu disse assim: onde crente se ajunta é culto.
Onde os crentes se ajuntam é culto. Onde 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, ali eu estarei. Paulo vai escrever para Filemão e vai dizer para a igreja que está em sua casa. Casa dele é uma igreja. Você faz um aniversário do seu filho, chama a crentaiada, é culto, meu filho, é culto. O aniversário passa a ser secundário. Meu filho completou 2 anos de idade, agora 23 de outubro, quinta-feira passada. Então, teve bexiga, teve salgadinho, teve, né, tudo aquilo. Está juntado os irmãos, comeram antes do parabéns. Vai ser pregada uma mensagem aqui. Nós vamos orar, vamos cultuar. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, um aniversário, uma cerimônia, qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Deus deve receber glória nesse aniversário. Deus deve ser mencionado nesse aniversário. E ele recebeu. Então é assim. Então, meu irmão, isso é saúde, isso é tremendo. Deus comunica graça nesses ajuntamentos, koinonia, comunhão. Visite pessoas, irmãos em hospitais. Eu queria saber, você conhece esse irmão que está sentado do seu lado? E esse que está atrás? Esse que está na frente? Você sabe que necessidades ele está passando? Que agruras ele está passando? Você convive socialmente com ele? Não. Isso é perigoso. Pastores, discipuladores, mestres, obreiros, presbíteros, incitem isso. Levem a igreja a ter, promovam comunhões. Pastor, mas qual é o propósito da comunhão? Provérbios capítulo, esqueci. Assim como o ferro com o ferro se afia, assim o rosto do homem com o seu amigo. Não entendi. Romanos 8:29. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque aqueles que Deus chamou, os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Na comunhão vocês estão conformando um ao outro a imagem de Cristo. Comunhão não é só para encher barriga não, meu irmão, para ir lá para dar uma voltinha. A comunhão é que o testemunho de um está edificando o outro, a exortação de um está edificando o outro. Eles estão se afiando, eles estão se conformando à imagem de Cristo na comunhão. Você já fez isso? Olha, você encontrou o irmão na rua, na feira, chamou ele para tomar um chá, e o irmão contou um testemunho, contou alguma coisa, e você, meu Deus, aquela irmã me edificou tanto hoje, a piedade dela me humilhou, o conhecimento daquele irmão me estimulou, a correção daquela irmã me quebrantou. É para isso que é a comunhão. Detalhe, quando João está dizendo lá na primeira carta, escute, Deus é luz e nele não há treva alguma. Se dissermos que estamos à luz, se dissermos que estamos na luz, como ela é luz, temos comunhão uns com os outros. A koinonia aqui é luz com luz. O crente verdadeiro tem desejo de estar com outros crentes verdadeiros. Trigo não gosta de andar com joio não, meu irmão. Trigo gosta de andar com trigo. Ovelha não gosta de andar com bode não. Ovelha gosta de andar com ovelha. Você sabe que dentro da igreja de Cristo tem as alas espirituais e a ala carnal. Você pode ver o irmãozinho carnal, procura sempre os outros carnais para ter comunhão. Os espirituais gostam de estar com os espirituais. Eu gosto daquele irmão porque ele fala da palavra, ele fala da oração, ele me edifica. Nós conversamos das doutrinas da graça, das doutrinas cristãs. Ele é traído. Não, eu gosto daquele irmão porque ele gosta de falar da Champions League, da saia da irmã, do quadril da irmã. Gosta de mentir, fofocar. Cuidado. Esse tipo de gente não vai edificar nem conformar você à imagem de Cristo. Se você quer saber se você é um cristão verdadeiro, olhe com quem você anda. Quem são seus melhores amigos? Se são outros cristãos. Perseveravam na doutrina, primeiro. Segundo, na comunhão. Terceiro, no partir do pão.
Esse partir do pão aqui não é uma simples refeição, ele está falando aqui da ordenança. É ordenança ou sacramento? Depois você me responde. Da Santa Ceia. Eles perseveravam então juntos na doutrina, na comunhão e agora no partir do pão, na Santa Ceia. O que é Santa Ceia? Qual o significado aqui? A Santa Ceia, principalmente nessa época, era o símbolo da aliança. Quando alguém participava da ceia, da Eucaristia, ele estava demonstrando publicamente, assim como o batismo, por imersão ou aspersão, depois você me responde. Ele estava, não tem problema nenhum, você não tem. Ele estava dizendo que ele tem um pacto, uma aliança. Era a confirmação pública que ele era crente. Por isso que tem a igreja puritana, comemorava a ceia toda semana. Alguns puritanos, todo culto tinha ceia. Por que os puritanos tinham culto toda ceia? Tinha ceia todo culto. Eu até troquei. Sabe por quê? Bobagem fazer ceia todo dia, né? Não, ele estava com o espírito de Atos. Alguém por tomar ceia aqui podia ser morto, porque estava declarando publicamente que era cristão. Alguém, se fosse batizado, podia ser morto, porque estava declarando publicamente que era cristão. Mas por que eles faziam todo dia, toda hora? Porque eles tinham desejo de testemunhar para todo mundo que eles tinham uma aliança com o Salvador, que eles tinham um pacto com Jesus, que eles não eram mais daquele mundo, que eles passaram da morte para a vida, que eles foram justificados mediante a fé, e agora estão sendo santificados pelo poder do Espírito Santo, que agora são cidadãos dos céus. Quisera nós tivéssemos ceia todo dia, e sob a nossa legislação, ser considerado uma infração, ou ser um testemunho público da nossa fé, então celebraríamos todos os dias para dizer: somos cristãos, somos salvos, temos um Messias, temos um reino. Perseveravam nisso, na comunhão com o corpo, comungar, ceia, aliança, pacto. Outra coisa que perdeu totalmente o significado é a Santa Ceia. As pessoas não sabem por que tomam, não sabem o que significa, não sabem o seu propósito. Como está a sua comunhão com Deus? Como você tem comungado com o corpo de Cristo? Notem que ele está dizendo aqui que eles perseveravam, dedicavam, eram diligentes. Você tem sido diligente? Eu vou te dar um exemplo aqui, mais uma vez citando os puritanos, que é uma classe que eu admiro, tenho estudado bastante. As ceias dos puritanos eram comemoradas geralmente aos domingos de manhã, um culto matutino. Eles levavam tão a sério isso, que no sábado eles se preparavam totalmente para a ceia do domingo. Então, se uma ceia fosse realizada no domingo, no sábado que antecedesse a ceia, a comunhão dos santos, uma das coisas sagradas para os puritanos, que eram cristãos como nós, todavia com mais intensidade, eles se preparavam um dia anterior, se consagrando, se preparando, se separando, preparando a sua mente, o seu coração para aquele momento no dia seguinte, tido por eles como sagrado. Alguns levavam essa ideia tão a sério que consagravam, se preparavam a semana toda anterior à ceia. A gente vem para a Santa Ceia, para essa reunião, ou para a comunhão dos santos, depois de ter assistido o Corinthians, perder, né? O Faustão, o Gugu ter achado chato, brigado com a cunhada, com a madrinha, não teve um momento devocional, não teve uma oração. Vamos para a ceia.
Aí vamos cantar: alvo mais que a neve. Aí Deus lá de cima: quem que está alvo mais que a neve? Meu filho? Eu não estou querendo mistificar a ceia, irmão. Não é transubstanciação, não é o corpo de Cristo, nem mas isso compreende o que? Reverência, temor, respeito por algo santo. Deveria ser assim. Eles eram diligentes nisso. Se a gente fizesse isso, pastor Flávio tem uma oportunidade, 1 aninho, a igreja está engatinhando, novinha, não deve nada para ninguém, só para os céus, graças a Deus. Tem tudo para fazer uma igreja, sim. Pastor, eu vou devagar que eu estou mudando. Vai na toada do Espírito, meu irmão. Vai na condução do Espírito. Imagina, é comum em São Paulo, nas grandes capitais, fazerem cultos assim, ó. As pessoas vão para a igreja 9 horas da manhã, assiste escola dominical. Depois da escola dominical, primeiro reunião de oração, depois escola dominical, depois o culto, almoçam, depois tem mais uma reunião, todo mundo pode ir embora, por causa da distância, né, das metrópoles. Mas imagina, entra para dentro, tranca. Vamos estar em comunhão, vamos guardar o domingo, vamos ficar aqui aprendendo, orando, ensinando mutuamente, louvando, depois vamos comer, e vamos, meu Deus do céu, num ambiente todo sacro, sagrado, puro, edificando um ao outro mutuamente, ensinando, aconselhando, orando, confessando pecados. Sabe o que era comum nas igrejas antes? As pessoas vinham a público confessar o pecado diante da igreja. Esses dias ocorreu num culto de quarta-feira. Eu estava pregando sobre o Sermão do Monte a respeito da vingança, da ira. Quando lembrares que tem algo contra, quando for oferecer uma oferta no altar, e lembrar que tem algo contra o irmão, deixa a tua oferta, vai primeiro, reconcilia com teu irmão. Eu pregando sobre isso, um homem se levantou no final, o marido: eu quero pedir perdão diante da igreja para minha esposa. Começou a chorar: eu estou pecando contra essa mulher. Isso era comum. Você estuda os morávios, os valdenses, os puritanos. Só que não era isso que eles confessavam, não. Olha o nível, Juliana, segura. A gente confessa quando matou. Pastor, matei 3 pessoas, estava aqui, eu não podia segurar mais, eu tinha que contar. Ah, é? Eles vinham a público e diziam assim: pastor, eu quero confessar diante da igreja, faz 1 semana que eu não leio a Bíblia. Se a gente fosse confessar isso, hein, irmão? Pastor, faz 1 ano que eu leio a Bíblia e não estou arrependido. O irmão ia chorando em lágrimas: eu não sou digno de participar da comunhão, da ceia, porque faz 1 semana que eu não leio a Bíblia, pastor. Não se achava digno de participar da ceia, porque ficou 1 semana sem ler o santo livro. Igreja bíblica, igreja santa, igreja que está morta para esse mundo. Quem ganhou a eleição, quem perdeu, o dólar, o câmbio, a nova onda do momento, a moda. Eu estou crucificado para este mundo, e esse mundo para mim. Paulo diz: longe de mim gloriar-me em outra coisa, a não ser na cruz de Cristo, para a qual eu estou morto, ou crucificado para o mundo, e o mundo para mim. Já estou crucificado com Cristo, e agora vive, mas não eu, mas é Cristo quem vive em mim, e a vida que vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus que morreu e se entregou por mim. Paulo diz: protesto que a cada dia morro. Você não é daqui. Pedro diz que você é forasteiro e peregrino em terras desconhecidas. Você só está de passagem aqui, santo. A tua pátria está lá. Conhece aquele hino exilado? Da linda pátria estou, bem longe, cansado estou. Oh, que você anele o céu. Estávamos vindo de viagem para cá, eu falando com o Tiago, e do céu, hein? Você não ouve um louvor, um hino mais que canta sobre o céu, que fala sobre o céu. Aí o irmãozinho de trás falou: pastor, eu acho que esses crentes nem acreditam mais em céu e nem em inferno. É verdade.
O negócio deles é o Bolsa Família. O negócio deles é o ouro e a prata. Qual que é o nome daquele outro hino? Oh, bela terra de fulgor, lá celestial. Vamos cantar novamente o céu. Partir do pão e nas orações. Agora é para mamando e caducando. Marca da igreja. A igreja de Atos tinha problema nas rótulas. Não conseguiam ficar muito tempo de pé. Viviam de joelhos. Engraçado que o autor está dizendo assim, ó. Ele está dizendo assim, ó. Proscatério didaquê. Ou, ele está dizendo, perseveravam, dedicavam-se, eram constantes e diligentes na doutrina, na comunhão, no partir do pão e na oração. Eu vou dizer o primeiro sintoma de uma igreja doente. Esse é o primeiro. É uma igreja que não ora. Ah, pastor, e a doutrina não vem primeiro? Não, aí se não tem doutrina já não é igreja, meu filho. Eu estou falando de uma igreja que tem um sintoma, que está enferma. Se ela já não tem a palavra, já não tem a doutrina, não é igreja. Ok? Ninguém pode pôr outro fundamento ao qual está posto, que é Cristo Jesus. Tirou, já não é mais igreja. Ela não tem reunião de oração. Ela não cultiva a vida de oração. Ela não tem reunião de oração na sua grade. As pessoas não comparecem para orar. Elas não oram em casa. Elas não oram no culto público. Elas não oram nas reuniões. Está doente. Porque se você pegar, meu irmão, se você pegar todo o conjunto de doutrina das mais belas, clássicas, históricas, bíblicas, sãs, e se a ortodoxia não for regada pela piedade, ela vai ser igual à igreja de Éfeso. Tenho contra ti que está morta, minguando, carcomida, deixaste o teu primeiro amor. A ciência incha, ensoberbece, mas o amor edifica. Dr. Michael Lloyd Jones classificou assim, ó, o ministério dele: lógica em chamas. A ortodoxia não pode se divorciar da piedade. Doutrina sã, escritura, palavra de Deus, mas precisa de fogo, de fervor, de poder. Quando essas andarem juntas, temos a igreja de Atos. Então nós não podemos ir para o extremo. No seu livro, Puritanos, suas origens e seus sucessores, Dr. Lloyd Jones diz assim: se tem uma coisa que o pecado afetou no homem, tirou do homem o equilíbrio. Ele tende a ir para os extremos. Um quer orar demais, quer poder, quer ver anjo, arcanjo, serafim, querubim, mas não sabe nada das escrituras. Hoje estuda tudo, a exegética, hermenêutica, reformada, histórica, ortodoxa, ultra, mega. Ah não, mas não precisa orar, soberania. Os eleitos vão entrar, não precisa evangelizar. Quer ver? Uma hora entra um eleito aí. Meu Deus do céu, quando é que vamos ser coerentes? Você pega Charles Haddon Spurgeon, dispensa comentários. A igreja dele tinha 12 mil membros. Ele é chamado o príncipe dos pregadores. Ele dizia: sabe qual é o êxito do meu ministério? Porque enquanto eu estou pregando, tem centenas aqui debaixo dessa igreja do porão, orando constantemente durante o culto. Enquanto eu não encerro o culto, eles não encerram o período de oração. Nós iniciamos uma reunião de oração na segunda-feira na nossa igreja, das 7 às 9, inspirada na igreja, o Tabernáculo Metropolitano do Spurgeon. Ele tinha uma reunião de oração todas as segundas-feiras no Tabernáculo Metropolitano. Sabe quantas pessoas compareciam para a reunião de oração? 12 mil pessoas. Leonard Ravenhill diz que a reunião de oração é uma Cinderela perdida, seu príncipe abandonou ela. É uma gata borralheira, ninguém quer ela, ninguém gosta dela. Marca de uma igreja saudável:
calo nos joelhos. Oração, irmão, você não vai a lugar nenhum sem oração. Quando as pessoas dizem para mim, como que o senhor concilia a soberania de Deus com oração? Quanto mais ora, mais Deus é soberano. O quê? Claro, porque quando eu não oro, significa que eu estou fazendo pelo meu próprio braço, pelo meu próprio intelecto. E quando eu oro, eu estou transferindo a responsabilidade toda para aquele que é soberano. Oração. Vamos orar, irmão. Vamos encher as reuniões de oração. Vamos orar no quarto. Vamos orar de madrugada. Vamos interceder pela igreja perdida. Vamos interceder. Você está sentado aqui, eu tenho certeza que você tem uma mãe ímpia em casa, um pai ímpio em casa, um irmão, um avô, um tio, sei lá quem for, e você tem sofrido, está vendo esse menino, esse jovem, essa mãe, esse senhor, estão indo para o inferno. Os dois maiores instrumentos da conversão deles serão a pregação e a intercessão. Ore para que o Espírito Santo o alcance, o convence, o salve. Ore para que Deus derrame do Espírito dele sobre nós, a igreja. Ore, meu irmão. Olha as cartas de Paulo: por vossa causa me ponho de joelhos, Filipenses, lembrando de ti nas minhas orações, Filemão, orando por vós, Coríntios, um homem de oração. Martim Lutero: pastor, eu não oro porque eu tenho muita coisa para fazer. Lutero disse assim: eu tenho tanta coisa para fazer hoje, Juliana, que eu acredito que se eu não permanecer pelo menos 2 horas orando, eu não vou conseguir fazer nada. Na soma de Lutero, quando ele mais orava, mais tempo dava para ele. Na nossa soma não dá. Eu não orei, pastor, porque você não sabe, você não conhece a minha vida. É verdade, filha. Vamos orar. Perseveravam. A perseverança aqui quer dizer, sabe o que também? Orar não é coisa fácil, não. Não é todo dia que você acorda, ai, que vontade de orar 4 horas seguidas. Não. O Espírito milita contra a carne, Gálatas 5, a carne contra o Espírito, e esse se opõe para que não quereis, para que não façais o que quereis, o que queres. Há uma luta para orar, aos poderes das trevas, a carne, as tentações e os cuidados desse mundo, todos nos tirando o período da oração. Dr. John Piper vai dizer e-mails para responder, conferências, ele está falando dele. Tudo desculpa para não orar. Eu posso deixar de responder, deixar de pregar, para passar tempo de joelhos. Lloyd Jones, depois de escrever tudo, a exposição de Romanos, de Efésios, depressão espiritual, está terminando a carreira, está aposentando. Olha o que o homem vai dizer: gostaria de ter orado mais. Gostaria de ter orado mais. Vamos orar. Vamos esquecer um pouco desse misticismo, dessa balela. Vamos deixar um pouco os vídeos, os YouTubes, os atos proféticos, essa loucura, e vamos nos trancar e ficar a sós com Deus. Tem uma história de um puritano fazendeiro, século XVIII. Ele tinha vários funcionários ímpios. Olha o testemunho desse homem, Flávio. Esse homem subia na sacada do sítio, da fazenda dele, ele começava a orar, e ele orava em voz alta. Esse negócio de orar em silêncio veio de 2 séculos para cá. Até 2 séculos a oração era extemporânea, era oração em voz alta, toda a igreja fazia. De 2 séculos para cá, a oração litúrgica, o Zen budismo. Nada contra isso, tudo bem. Mas o puritano sobe na sacada, ele começava a orar em voz alta. Aí sabe o que acontecia? Ele começava a interceder pelos funcionários dele. E o funcionário está ali na ordenha, no café, e ele escutava que o patrão estava orando por ele, e ele ficava quebrantado. Nossa, meu patrão está orando por mim. E eles começavam a se converter pelo testemunho do patrão puritano fazendeiro, que em voz alta estava de joelhos na sacada da sua casa, intercedendo pela conversão dos funcionários ímpios. Que coisa linda! Pastor, eu não consigo orar 1 hora, quanto mais 2, o que eu faço? Começo orando 10 minutos, daqui 1 semana, a hora 20.
Daqui um mês ora meia hora. Em um ano você está orando 1 hora. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito assiste nas nossas fraquezas com gemidos inexprimíveis. É o Espírito que incita, ensina, estimula, leva, conduz a uma oração sincera, sacra, poderosa, vigorosa. Vamos, igreja, vamos dobrar nossos joelhos. Querem um avivamento nessa cidade? Querem causar impacto de fato, de verdade? Querem ver prostitutas, bêbados, drogados, essa raça, essa casta, essa linhagem repudiada até pela igreja convertida? Ore, ore. Todos os ganhadores de almas, missionários, evangelistas e reformadores foram homens de oração. Ore. E agora 43. Em cada alma havia temor. Até aí. Aquele é o relógio ali, né? Tá certo. Então, tem um problema com o relógio, gente. Ele não para. Ficou maluco. Temor. Reverência. Respeito. Em cada alma havia temor. Sabe o que cumpriu aqui? Jeremias e Ezequiel. Uma profecia, uma promessa da nova aliança, do novo pacto. Eis que faço um novo pacto com vós, ó casa de Israel, não como o pacto que fiz com seus pais, mas eu colocarei a minha lei nos seus corações e o meu temor para que não se apartem de mim. Tirarei o coração de pedra, colocarei o coração de carne. Marca de um santo, marca de um salvo, marca de igreja bíblica. O temor a Deus, o temor que há pelas coisas santas, a reverência. Você anda em temor durante o tempo da sua peregrinação? Há temor em você, há reverência em você, há cuidado em pronunciar palavras, no vestuário, na conduta com os dinheiros, com dinheiro. Temor. Uma coisa que tem marcado o cristianismo moderno, sabe o que é? É o oposto. A irreverência. A coisa mais comum, modelo de crente contemporâneo: falar palavrão, contar mentira, se vestir com sensualidade, não pagar dívidas, ser depravado, ser vulgar. Coloca essa palavra vulgar, separa ela aí na sua mente. Vulgar. Sabe o que é vulgar? Quer dizer vulgar? Comum, usual, praxe. Um dos atributos de Deus se chama santidade. Não é um atributo, santidade. É o atributo. Sabe o que significa santidade? Ser santo. Uma das traduções significa invulgar. Deus é invulgar. Deus não é comum. Deus é distinto, transcendente da criação. Ok? Isso é santidade. Deus é invulgar, incomum do uso normal. Só que a santidade é um atributo comunicável. Tem os atributos incomunicáveis. Onipotência, onisciência, só Deus tem, Ele não comunica a ninguém. Mas justiça, amor, graça, santidade, Ele comunica. Quando as almas creram no discurso de Pedro, acontece o arrependimento e a fé, a regeneração. Eles são feitos novas criaturas. Imediatamente após a regeneração, vem a justificação e inicia a santificação. O que é a santificação? Ela é um derivado do termo santidade. É a obra que o Espírito Santo faz sobre nós, de nos tornar puros, separados, invulgares,
incomuns, distintos. Em cada alma havia distinção, separação, temor, reverência do uso comum, da massa, dos romanos, gregos, judeus. Agora não, é a eclésia. Há temor em você? Os puritanos chamam esse livro de o Santo Livro. Eu nunca toquei nesse livro, eu nunca li esse livro, nunca, nenhuma vez em 15 anos, comendo uma bolacha na mão, bebendo um refrigerante, com a televisão ligada, no vaso sanitário, porque quando eu vou para o vaso, eu vou para fazer outra coisa, não é para ler a Bíblia. Ah, pastor, mas e um jornal, revista? Jornal, revista não é inspirado, canônico. Reverência. O Santo Livro. Nunca caiu um farelo de pão na Bíblia, porque eu nunca li a Bíblia comendo, nem bebendo, nem com rádio, TV, nem nada ligado. A Bíblia é o único livro do universo que quando você lê, o autor está presente. Pastor, você não está sendo legalista? Não, eu não estou falando que isso aqui tem caráter salvífico. Eu estou falando que conota reverência. Você pode continuar lendo o seu jornal, sua revista, até um livro cristão. Eu acredito que esse livro é sagrado demais para fazer certas coisas. Reverência. Em cada alma havia temor. Reverência no quê? Você já parou para prestar atenção nesse nome? Yahvé? Eu sou. É o 4º mandamento do decálogo: não tomarás o nome do teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente aquele que tomar o nome dele em vão. Por que não pode tomar o nome em vão? Porque o nome está intrinsecamente ligado à pessoa. Deus é santo. Santo e tremendo é seu nome. Ter reverência com o nome santo de Deus. Para você ter uma ideia, o nome de Deus é uma coisa tão sagrada que o judeu ortodoxo até exagera. Ele não pronuncia o nome de Deus, porque ele tem medo de ofender a santidade de Deus. Quando o judeu quer falar o nome de Deus, ele pronuncia Adonai, o Senhor. Ele não tem coragem de falar Yahweh, que é o nome que Deus deu para Moisés no Sinai. Eu sou. O judeu não fala, por causa do 4º mandamento do decálogo. Agora o que a gente faz? Conta piada falando o nome de Deus. Faz chacota com o nome de Deus. Reverência. Pastor, o senhor prega usos e costumes, cabelo, saia? Claro que não. Mas existe aqui, nos decretos divinos, prescrições para a vestimenta do homem e da mulher: modéstia, decência, temor. Eu duvido que o povo de Atos ia com decotão V maiúsculo para o culto. Eu duvido que ia para a minissaia ter comunhão com a minissaia. Então em todos eles havia temor. Temor. Eu vou te mostrar aqui o que é temor. Uma moça está se vestindo, ela vai para a igreja, ela vai trabalhar, porque não é só na igreja, obviamente. Ela colocou, aí está com a saia curta, com um corte aqui na perna. O decote está aqui porque está calor, poxa, né? Então ela está olhando no espelho e ela colocou aquilo. Aí ela para, vê o decote, vê o rasgo na frente do espelho. Eu não posso pôr isso aqui. Eu não posso sair com essa roupa. Não tem marido, não tem mãe, não tem ninguém vendo. Eu não posso. Eu tenho temor a Deus. Eu não posso. Eu vou mudar de roupa. Reverência. Ninguém mandou. Colocarei as minhas leis e o meu temor no seu coração. E ninguém dirá, ninguém ensinará ao seu irmão. Ninguém tem que dizer para o santo: está sensual. O santo não é sensual.
Marca da igreja. Vamos andar rápido aqui, porque senão... Eu acho que eu vou falar mais 2, a gente encerra. Aí eu volto aqui o ano que vem. Vamos lá. Essa aqui eu só vou passar 43, olha lá. Cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. O ministério apostólico se encerrou com o abortivo, Paulo. Não tem mais apóstolo, gente, por favor. Por favor, irmão. Já tem um apóstolo demais aí, nas pencas. Uma das marcas de um apóstolo bíblico é que ele tinha que ser testemunha da ressurreição de Cristo. O último foi Paulo. Não tem mais apóstolos. Esses que se intitulam apóstolos já está aqui. Os tais são falsos apóstolos e obreiros fraudulentos. Biblicamente o último apóstolo foi Paulo. Biblicamente teria que ser testemunha da ressurreição de Cristo, ver Cristo glorificado. João viu na Ilha de Páscoa. Aquilo foi uma visão, não foi a aparição dele, como os outros tocaram nele, viu o corpo dele, a forma corpórea dele. Deveriam ter todos os dons. Eles dizem apóstolos, mas cadê? Eles ressuscitam mortos? Eles fazem o cego de nascença ver? Eles não têm esse dom. Então o ministério apostólico se encerrou com Paulo. Só você ler 1 Coríntios capítulo 15, do 1 ao 4, está lá. Todos os que creram, 44, estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Até aí. Essa é uma das marcas mais lindas que a igreja também perdeu. Generosidade. Vou te dizer uma coisa, irmão. O seu irmão está com uma necessidade, não é o anjo que vai lá materializar uma cesta básica para ele, não. Muitas vezes não é a resposta da fé dele que Deus vai trazer uma providência. É o irmão que está do lado, que tem mais condição, vai suprir o que tem menos. Por causa dos laços do Calvário que os unem. Olha só, que coisa linda, que edito lindo. Deixa eu ler na sua aí, Flávio, que essa King James, a tradução dela é muito boa. Vamos ver o que está falando aqui. Olha só. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Se o pastor mandar alguém aqui vender um terreno e distribuir, dá cadeia esse negócio, dá processo. Mas na igreja de Atos era comum. Aí, irmão, vou fazer um voto, pastor. Vou doar, pastor, um bem meu, uma máquina de costurar Singer, do ano de 70. Aí o pastor fica com aquela cara de tacho. Irmã, glória a Deus, Deus abençoe. Aí ele chega em casa e fala: o que eu vou fazer com a máquina Singer, bem? Não, amor, foi de coração, amor. Pode decorar. A gente, quando fizer um culto de época, coloca ela lá. Aí ele chega em casa: amor, fiz uma obra boa, eu doei aquela máquina da sua tataravó para a igreja. Generosidade. Sabe o que estamos fazendo lá na igreja, pastor Flávio? Estamos iniciando um projeto social, um ministério social. Ele vai chamar, deixa eu ver se eu lembro do nome, eu esqueci, a Associação Calvariana de Ordem Social, alguma coisa assim. E nós vamos levantar um casal, vamos preparar um casal. Esse casal vai ficar responsável para cuidar da área social da igreja, não é fora da igreja. Então, o ministério social.
O que esse casal vai fazer? Ele vai pegar todos os dados da igreja, ok? E vai saber a necessidade social de cada um. Então, por exemplo, ele sabe que uma irmã está sem geladeira na igreja. Eles vão atrás de outra irmã da mesma congregação, que tem duas, uma sobrando, ou que pode doar. Então vai começar a haver uma igualdade social dentro da própria igreja, e ela se autossustentando, mutuamente, um ao outro. Um irmãozinho não pode pagar tratamento dentário para o filho, que está uma coisa assim, uma coisa estarrecedora. Ele vai procurar uma mantenedora que pode pagar um tratamento dentário dentro da própria igreja. Então uns vão manter uns aos outros dentro da própria igreja. É o que havia antes. Você não vai dar um terreno se você mora de aluguel. Não. Você vai dar aquilo que está no seu poder. Entendeu? Então, se tem uma dentista na igreja, eu posso doar o meu serviço, pastor. Eu posso abrir 3 vagas. Se tiver 3 irmãos, crianças, jovens com tratamento dentário, eu faço de graça. Outro trabalha com isso, com aquilo outro, entendeu? Ou a outra tem uma aposentadoria, igual nós temos uma irmã viúva de militar, aposentadoria alta. Pastor, eu vou patrocinar isso. Por exemplo, tem um jovem na igreja muito digno, um fenômeno menino, mas muito pobre. Ele tinha problema com comer. Esse menino não se alimentava. Uma irmã disse: eu patrocino o almoço dele todo dia durante 1 ano. Olha que coisa linda. 1 ano ele come sendo sustentado para essa mulher, o almoço. Enquanto isso, o que ele faz? Estuda, junta o dinheiro dele, vai entrar na faculdade. Só que sem comer ele não poderia fazer isso. E foi o anjo que deu para ele? Não. Foi uma irmã com condições, está patrocinando o almoço desse menino. E assim por diante. Por isso que o segundo ponto tem que ser cumprido, koinonia. Quando você tem comunhão, conhece as pessoas, você conhece a necessidade social, você pode ajudar. Então eles vendiam as suas propriedades, e havia generosidade. Vamos partir para mais uma. Todos os dias, 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Até aí. Todos os dias eles estavam no templo, congregavam, irmão, gostavam de congregar. A igreja precisa estar junta, precisamos congregar, como está em Hebreus. Nós não podemos deixar de congregar. Persevere em estar na igreja, venha ouvir a palavra, venha ver os santos, venha congregar. Pastor, estimule os irmãos a congregarem, a participar das atividades. Quando o pastor fizer um seminário, venha. Quando o pastor marcar uma vigília de oração, venha. Quando o pastor marcar uma limpeza de igreja, venha. Quando o pastor marcar uma mudança de um irmão e quer trazer 4, 5 voluntários, venha. Quando houver estudo bíblico, escola dominical, venha. Reúna-se no templo, adore a Deus, aprenda a palavra. Não deixe o costume e o hábito de congregar. Com alegria e singeleza de coração, comiam na casa dos outros. Meu irmão, alegria e simplicidade. Está em ovo frito em casa? Glória a Deus. Alegria, singeleza. Crente é simples. Eu não vou na casa do irmão porque... simplicidade. Marca da igreja, simplicidade. Paulo diz: não ambicionei as coisas altas, mas acomodai-vos com as humildes. Não ostenta coisas grandes. Marca da igreja, a humildade, a simplicidade da igreja. Irmão, o que Agostinho de Hipona disse? Igreja, hoje você tem o ouro e a prata,
mas você não tem mais o levanta e anda. Não é isso? Prefiro ter o levanta e anda e ter a pobreza de atos. Alegria, marca do crente. Meu irmão, presta atenção, alegria. Paulo diz em Filipenses 4,4: regozijai-vos do Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. Gálatas 5, os frutos do Espírito, pois o fruto do Espírito é a alegria, gozo. Marca de crente é a alegria. Mas pastor, eu estou devendo com doença. A alegria descrita na Bíblia não é fruto da condição externa, é produto da ação do Espírito. Alegria não depende de salário alto, baixo, comida boa, comida ruim, não depende de morar de aluguel. A alegria é fruto da obra que Deus fez através de Cristo no Calvário, salvando pecadores justamente condenados por sua graça. Que coisa melhor para ficar alegre? Eu vou te dar uma coisa, vou fazer uma analogia aqui. Lembra nos filmes de terror que o diabo corre da cruz, tem medo da cruz? É a metáfora, né? O crente se alegra com a cruz. Ele olha a cruz, ele tem que ficar feliz, porque a nossa maldição foi lançada na cruz, nosso pecado imputado em Cristo, a justiça de Cristo imputada em nós. Nós vamos para o céu pelo mérito de outro, pela obra de outro. E isso é o maior motivo de alegria. Deus prova o seu muito amor para conosco, tendo enviado o seu Filho a morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu vou ficar alegre porque roubaram o meu carro, porque eu estou andando de ônibus? Não, é porque Ele remiu essa alma corrupta, Ele perdoou os meus pecados, Ele me lavou, me deu um novo nome, me resgatou da maldição da lei, se fazendo maldição em meu lugar. Isso é alegria. Isso é motivo de alegria. Nós devíamos cantar isso. Diante do trono do alto Deus, tenho perfeito e bom favor, meu sumo sacerdote amor, sempre intercede em meu favor. Olha só essa parte: quando Satã me vem tentar, dos meus pecados me lembrar, eu olho ao alto e lá está quem pôs um fim em meu pecado. Meu puro Salvador morreu, minha alma impura libertou, o justo Deus se satisfez, ao Jesus me perdoou. Eis o Cordeiro vivo está, perfeito justificador, o imutável grande eu sou, da graça e glória é o Senhor. Com Ele não posso morrer, pois com teu sangue me comprou, oculta minha vida está, Cristo Deus meu Salvador. Meu amigo, eu fico cheio do Espírito Santo. Não, tá bom, vamos cantar mais a sua. Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe. Quando tirou a harpa da Assembleia de Deus, matou, que era uma das poucas coisas que sustentava. Tinha doutrina, teologia naquela letra. Tirou. Agora liga nessa hora. Acabou com o restinho que tinha. Tem sabor de mel. Cruz credo, irmão. Que horror. Olhe para a cruz, você vai ficar alegre. Louvando a Deus e caindo na graça do povo. Sabe o que quer dizer caindo na graça do povo aqui? Porque você fala, pode ter uma contradição aqui, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Pastor, há um paradoxo aqui, porque Jesus disse que seríamos perseguidos. E agora? Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, injuriando, mentindo, disser todo mal contra vós, exultai e alegrai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram os profetas que eram antes de vós. Agora aqui eles estão caindo na graça do povo? Não. Deixavam os pagãos perplexos com o vosso testemunho. É isso.
caíam na graça porque as pessoas ficavam espantadas. Nero estava incendiando seus jardins, queimando cristãos, leões estavam mastigando eles no Coliseu, e eles estavam louvando a Deus, crendo num Deus santo, na ressurreição de um Messias condenado, e o povo ficava perplexo. Isso fala o quê? Marca da igreja, dava testemunho na sociedade. Irmão, eu vou te dizer o maior método de evangelismo, depois da proclamação verbal, sua vida. Olha só o testemunho, biblicamente, hein? Não vou falar heresia não. Vós sois as minhas cartas, escritas e lidas pelos homens. Seu testemunho é uma carta, ele prega. Vós sois o sal da terra. Se o sal perder o seu sabor, para nada mais serve, mas para ser pisado pelos homens. Sal. Veja só, o sal, presta atenção, o sal, olha Juliana, ele não recebe sabor. Você já viu um sal doce? Você já viu alguma coisa influenciar o sal? Não, o sal não recebe sabor. O sal dá sabor. Nós somos o sal. Nosso testemunho salga, influencia, restringe do pecado, autentica a nossa conversão. Vós sois luz do mundo. Você coloca uma luz lá, você não precisa fazer força para ela brilhar. Está ali, ela vai emanar luz. Está sentada lá na terceira fileira da 8ª série do curso primário. Está no 5º balcão da repartição. Está no trânsito, no carro, é uma luz. Qualquer um que passar verá o brilho. Testemunho. Olha que família bíblica, que funcionária honesta, que aluno competente, que moça reservada. Testemunho. O povo fica boquiaberto. Ninguém pagou aquela taxa, aquela mulher pagou. Ninguém obedeceu a nova lei, aquele povo obedeceu. Nessa rua, a única pessoa que não grita, que não quebra o pau, é a família dos Beltrano. Testemunho. Não precisa nem falar do testemunho atual, né? Mas o da igreja bíblica, sim. Último. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Quem traz o povo para a igreja é o Espírito Santo, não é a eloquência de um pregador, não é a habilidade teológica de um mestre, é a soberania de Deus. E Deus acrescentava todo dia o número daqueles que haviam de ser salvos. O crescimento da igreja é obra de Deus. Claro que vem do evangelismo e da oração, mas é obra da graça de Deus. Essa é a marca da igreja, marca de uma igreja sã. Depois anota, pega as referências, estuda em casa, pega o vídeo que está sendo gravado, luta para praticar isso, ore, estude, peça a Deus um coração regenerado se você não tem. Vamos crescer como uma igreja santa, uma igreja bíblica. O que Paulo diz para Timóteo? Timóteo, como saibai como convém se portar na igreja do Deus vivo, que é coluna e baluarte da verdade, coluna e firmeza da verdade, para que através da igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida de principados e potestades. Essa é a igreja do Deus vivo. Eu fico muito feliz de você estar aqui. Eu não sei se você está com dívidas, eu não sei se você está doente, triste, com depressão, mas eu sei uma coisa: se você creu e se arrependeu dos seus pecados, se o Espírito Santo transformou, você, meu irmão, foi integrado nesse corpo místico, você é parte da igreja, e você é um bem-aventurado, ditoso, escolhido por Deus, salvo por essa graça. Não importa as marés e tempestades que virão, você é a igreja de Cristo. A promessa sobre você, a promessa: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.
Pai celeste, Pai santo, graças te dou pelo teu povo, pela tua amada igreja, Senhor. Conserva esse povo. Que semente preciosa está aqui no coração de Bauru, essa igreja. Que oportunidade eles têm, Senhor, de difundir o evangelho da graça de Deus. Ó Espírito Santo, que o Senhor dê graça a esses pastores, para conduzir esses trabalhos, para que levem a igreja do Senhor crescer a sua imagem, ser uma igreja sadia, uma igreja cristã, uma igreja bíblica. Em nome de Jesus eu te peço. Amém.